Edmundo Barbosa já está com a gente e a gente vai conversar agora sobre o etanol, sobre o consumo, né, desse tipo de combustível, alguns mitos e verdades envolvendo, que tem muito mito envolvendo o abastecimento com etanol, mas também nós vamos conversar sobre o acordo. É um nome meio complicado aqui, que ele estava até me dizendo. Enfim, vamos começar e daqui a pouco a gente trata de todos esses detalhes. Edmundo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Manaíra. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes do Jornal Manaíra e a toda a equipe que dá suporte aqui ao programa. Você vai participar do Fórum Nordeste, né? Um evento que vai acontecer amanhã aqui em João Pessoa. O que é que vai tratar esse fórum e qual é a importância, né, do etanol também, da bioenergia nesse fórum? Bom, nós estamos uma oportunidade excelente de conversar aqui em João Pessoa, trazendo alguns especialistas na área do biodiesel, do próprio etanol, dos outros biocombustíveis, e a conversa vai ter como foco o projeto Combustível do Futuro, que está sendo discutido no Senado e tem como relator o senador veneziano Vital do Rego. O projeto... Qual é o combustível do futuro? Pois são muitos combustíveis, certo? Especialmente o biocombustível etanol produzido aqui no estado, empregando mais de 20 mil pessoas, a partir da fotossíntese que a cana propicia, sequestrando então 70 toneladas de CO2 da atmosfera. Então esse para nós é o principal, porque desse decorrem outros biocombustíveis, como por exemplo o combustível sustentável de aviação, o SAF. Então, para nós, esse é um dos mais importantes. Mas a gente tem que reconhecer também a importância do biometano, que é o aproveitamento de resíduos da própria produção do etanol ou dos resíduos dos aterros sanitários. Então, esse é o foco dessa discussão, dessa conversa amanhã, aqui em João Pessoa. Até agora, né, no nosso mundo, na nossa atualidade, né, o combustível que mais é falado, na verdade, os combustíveis fósseis são os que mais são falados, e a gasolina está no cotidiano de praticamente todo motorista. Você acha que essa cultura que é tão arraigada, ela pode ser mudada? Olha, essa cultura, vamos dizer assim, a gente já tem aí quase mais de 100 anos aí na utilização, ou quase 100 anos na utilização dos combustíveis fósseis, mas nós temos também do etanol, porque o etanol começou a ser usado na mobilidade aí em 1920. Então, isso na verdade não é inclusive produzido pela primeira vez na usina Serra Grande, aqui no Nordeste, e usado dessa forma. Então, na verdade, a questão é o veículo a combustão, ele tem ainda uma vida longa, certo? O petróleo tem uma vida, com certeza a gente vai ter exploração de petróleo nos próximos anos. Os biocombustíveis têm crescido aqui no Brasil. Você vê, hoje o nosso Proálcool está aqui completando 50 anos de existência, praticamente. O Proálcool ainda existe? Sim, a ideia, o programa de substituição do combustível fóssil pelo biocombustível etanol começou nesse período, né? Eu estou perguntando porque houve uma época, se não me engano, na década de 80, eu era criança, quando eu ouvia falar sobre o Proálcool, e existiam muitos carros, né? Havia uma aposta da indústria automobilística, naquela época não era, os carros não eram flex, era ou somente álcool ou somente gasolina. E naquela época existia um incentivo para que as pessoas adquirissem veículos a álcool, mas também tinha uma série de dificuldades porque a tecnologia não tinha evoluído tanto assim, né? Então por isso que eu estou perguntando se o Proálcool ainda existe. Não, ainda existe sobre outras designações, né? Acabou de ser aprovado na Câmara nesta semana um programa chamado Mover, que é um marco regulatório hoje para toda a indústria automobilística. E a indústria automobilística sempre desejou utilizar mais o etanol em função dos benefícios, né?
Você vê que, por exemplo, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma aviação civil baseada no etanol, quando a gente observa, por exemplo, que a Embraer já fabricou, já comercializou no mundo todo 1.900 aviões Ipanema que são abastecidos com etanol. Então, o etanol vem reduzindo, na verdade, a necessidade de importações de gasolina. O ano passado, Cláudia, o etanol foi responsável pela redução de 8,2% das importações de gasolina no Brasil. Então, hoje a gente já representa 41,6% do abastecimento nacional, né? O motorista vai continuar tendo essa opção, gasolina ou etanol. A indústria tem preferência hoje, tem demonstrado preferência hoje pelo etanol e pela tecnologia dos veículos híbridos. Tem uma pergunta aqui de ouvinte, né, o Zé Roberto. Eu estou condensando aqui a pergunta dele, que é o seguinte: ele há muito tempo ele tem carro a gasolina e ele notou que quando aumentou a proporção de etanol, né, na mistura do combustível, ele notou que o desempenho do carro dele, do veículo dele, diminuiu. Isso é mito ou é verdade? Olha, é mito. Na verdade, bem, vamos reconhecer a boa técnica e a ciência, né? O que o etanol faz é aumentar a octanagem, a capacidade, isso dá um benefício de aumento do torque. Então, qualquer pessoa que abastece com etanol sabe que o veículo tem uma arrancada maior, com mais força na arrancada, ou com uma resposta mais rápida para o motorista quando ele precisa ultrapassar. Então, essa ideia de que acrescentou... Não, o Brasil é um dos países que tem evitado emissões e tem, inclusive, esse grande benefício de contar com o etanol. Porque, na verdade, você sabe por que isso acontece? Porque o etanol na gasolina favorece a exploração do petróleo e a destilação do petróleo, porque ele acrescenta octanagem. Então, ao fazer isso, a Petrobras e qualquer outra refinaria, ela não necessita adicionar, por exemplo, tetretila de chumbo, que era aquele produto adicionado quando não tinha ainda etanol, nessa disponibilidade que nós temos hoje, que é um produto altamente cancerígeno, tá? O que não acontece com o etanol, entendeu? Então, a gente, na verdade, tem, assim, muitos benefícios, né? O petróleo brasileiro é um petróleo que ele requer um aditivo não só para a octanagem, mas principalmente para evitar as emissões, vamos dizer assim, nocivas do próprio combustível fóssil. Edmundo, tá chegando aqui uma outra pergunta e tem algumas pessoas na live com a gente. Eu queria mandar um abraço pro pessoal do Roxi Sushi, também para a advogada Isabelle Ramalho, para o jornalista Renato Carvalho, enfim, todo mundo que está acompanhando pelo Instagram. Se tiverem perguntas, podem encaminhar também, mas chegou aqui uma pergunta nesse quadrozinho aí do mito ou verdade. Ele é o Teotônio dos bancários, ele diz que não abastece com álcool porque ele acha que resseca as peças do automóvel. Essa ideia de resseca é uma ideia, vamos dizer assim, que envolve, na verdade, pouco conhecimento a respeito do funcionamento do motor. É preciso que a gente compreenda o seguinte: o motor tem tuchos de lubrificação, que são tubos por onde circula o óleo dentro do motor. Vamos dizer assim, a ideia de que você, na verdade, você vai manter esses tuchos mais limpos e vai evitar, ao usar o etanol, você vai evitar a deposição, vamos dizer assim, daquele carbono não queimado, daquela graxa que se forma quando o mecânico fala para a pessoa assim: o seu motor está carbonizado. O que é carbonizado, certo? Ou seja, ele está com um excesso de graxa dentro do motor que impede a circulação livre do óleo, e isso faz com que o motor tenha um aquecimento
e aí a pessoa começa a ter problemas, achando que o problema é o radiador, mas na verdade é a lubrificação do motor que está ruim. E isso acontece em função do combustível fóssil, em função da gasolina. O preço médio do etanol está aumentando. Por que isso acontece? Estamos entre safra, o que é que há? De fato, eu tenho que reconhecer que nós estamos hoje com um preço aí nos postos de 4,37, 4,39, como eu abasteci ontem. Comparado com outros estados onde há uma alíquota de ICMS menor, a gente observa que, e também uma oferta maior, a gente observa que o valor praticado aqui está um pouquinho mais alto agora. De fato, nós estamos na entre-safra, né? As usinas pararam e agora pararam. A última empresa que terminou a safra terminou agora em maio, e vamos recomeçar em julho. E vamos voltar a ter oferta do etanol produzido aqui na região, o que é muito bom, porque, sabe, o frete de outras regiões, vamos dizer assim, de Goiás, de Minas, de outras regiões produtoras aqui para Paraíba, ele acaba acrescentando aí 50, 60 centavos ou mais por litro. Então, é preciso que a gente reconheça que nesse momento é um momento de entre-safra mesmo, né? Logo nós vamos ter de novo etanol produzido aqui. Não significa que isso vai ter uma grande redução de preço, porque o custo de produção hoje do etanol ele está superior a R$3, entendeu? Então, aí se a gente levar em conta os impostos e tudo mais, na verdade o preço praticado é um preço que está, digamos assim, num ponto de equilíbrio. Porque isso é outra questão, né? Porque a gente produz aqui na Paraíba, a gente produz etanol. Então, para o consumidor final, fica difícil entender, por exemplo, que o petróleo ele passa por todo um processo fora da Paraíba. Não temos aqui a extração de petróleo, não temos refinaria, e aí vem de muito longe aí o petróleo, enfim, o petróleo, a gasolina, né? O mais próximo é de swap, né? Pois é. Então, por que é a demanda que compra-se muito mais gasolina do que se compra etanol? O que é que justifica, né, essa questão do preço? Olha, se a gente analisar só pelo preço, a gente vai estar analisando só uma parte do assunto, né? Na verdade, assim, o etanol é muito mais barato em função dos benefícios que ele traz para a atmosfera. Analisando ainda do ponto de vista imediatista, né, vamos dizer assim, de maneira mais simples, a gente tem que analisar o seguinte, ó, a maior conta que o motorista faz para analisar essa questão de preço é o seguinte: quantos quilômetros faz o seu carro? Hoje, grande parte dos veículos já mostra, inclusive já mostra no painel. Tem um computadorzinho de bordo, né, para mostrar. Exatamente. Mas mesmo assim, aqueles que não têm ainda esse computador de bordo podem fazer também uma continha. Vamos dizer assim, abasteci tantos reais, rodei tanto, então o meu veículo está fazendo tantos quilômetros com litro. E aí a conta que é preciso fazer é o seguinte, ó, quanto está o combustível na bomba, certo? Quantos quilômetros eu faço com litro com gasolina ou com etanol? Mas eu, sinceramente, e aí então você vai chegar a um número, certo? Esse número é uma conta que muitos motoristas de aplicativo, por exemplo, fazem, porque para ele cada centavo, ali na continha de quanto custa, na verdade, o quilômetro percorrido, é importante. Agora, de forma geral, a diferença é muito pequena, certo? Mesmo nos momentos em que o etanol está menos competitivo do que agora, porque agora ainda está bastante competitivo. Se você comparar 4,39 contra 5,40, 5,60, 5,70, como a gente tem visto o preço da gasolina, então você vê que a diferença ainda é muito mais do que R$1, é uma diferença ainda favorável para o etanol. Por isso, eu vejo que essa questão ela não pode ficar sendo discutida só com base no preço, sabe? A gente tem que discutir, na verdade, com
os benefícios, com os ganhos, com a importância, né, da garantia de empregos e principalmente com um tema que é pouco difundido, que é o seguinte: qual é o combustível que faz com que o veículo tenha uma vida mais longa? O etanol proporciona isso? Exatamente. Então, essa é a questão, entendeu? Vamos dizer assim, se você, um veículo convencional, você vai rodar aí durante 200 mil quilômetros, tudo mais, com etanol vai rodar muito mais sem abrir o motor. Muito mais é quanto? Você falou em 200 mil Não, quilômetros. nós estamos falando em 300, 400, 450 mil quilômetros, como sim, até o dobro. Como já temos provas e evidências através de veículos rodando todos os dias, veículos rodando aí mais de 10 mil quilômetros por mês. Enquanto um veículo convencional, automóvel de passageiros, talvez o seu, por exemplo, rode 10 mil quilômetros no ano. Mas tem muitos veículos aí, especialmente os motoristas de aplicativo, rodando 10 mil quilômetros por mês. Né? Pessoas que trabalham 10, 12 horas com o seu veículo, né? Ou mais. E para esses faz muita diferença usar o combustível que traz mais economia. Existia, na época, já que Cláudia puxou o assunto do Proálcool, uma relutância de muitos motoristas à troca, por quê? Principalmente em dias como hoje, que está mais frio, o carro a álcool, ele demorava a aquecer para ele poder sair. Já teve uma parada de álcool e era um suplício de manhã. Tem que aquecer primeiro. Isso. Hoje em dia, com a tecnologia diferente da década de 80, que foi... existe esse mito ainda ou... Isso desapareceu, né? Quer dizer, nós estamos falando de alguma coisa que acontecia nos anos 70, no começo dos anos 80. De fato acontecia, o veículo tinha aquele tanquinho de gasolina e tal. Hoje, com a injeção eletrônica, especialmente nos veículos flex, entendeu? Então, a Paraíba tem 770 mil veículos flex. Hoje a participação do etanol aqui no abastecimento na Paraíba é cerca de 16%. Nós temos uma urgência em descarbonizar a atmosfera. Essa é a questão. É preciso aumentar o fator de uso do etanol na nossa frota de veículos como um todo aqui no estado, né? Paraíba, na verdade, tem registrados aí no Detran 1.650.000 veículos, mas 770 mil são flex. Esses podem usar só etanol, não precisam se preocupar de usar gasolina, entendeu? E com isso a gente poderia aumentar a participação do etanol aqui no estado, que hoje é relativamente pequena, só 16%. Por quê? Ainda falta, viu, Cláudia? Falta os bons exemplos, né? Me mostre um órgão público que utiliza etanol para dar exemplo para a sociedade. Mas vocês buscaram? Você consegue lembrar de algum? Eu não consigo lembrar de nenhum. Mas eu vou te contar de um. O Tribunal Regional do Trabalho, por determinação do seu atual presidente, o desembargador Tiago Andrade, se não me engano, é um órgão público que vem dando exemplo para muitos outros. O Tribunal de Contas, acredito que sim, certo? Porque é também um órgão de pessoas muito esclarecidas na gestão pública. Na CAGEPA, a CAGEPA vem fazendo o seu cômputo de pegada de carbono exatamente para fazer essa substituição. Então, são bons exemplos assim que a gente precisa que aconteçam, entendeu? Para que a frota pública como um todo... Porque, veja bem, a frota pública ela não tem relevância do ponto de vista de volume de combustível em relação ao Estado. Mas ela tem, sim, um importante papel de dar o exemplo, né? Essa é a questão. Nós formar o cliente também, né? Quer dizer, dar o exemplo e as pessoas que estão vendo que está dando certo tendem a repetir também. Exato, perfeito, exatamente. Muitas empresas hoje, para reduzir a pegada de carbono, têm adotado exclusivamente o etanol. Eu posso, por exemplo, dar o exemplo do laboratório Eurofarma, que tem muitos
funcionários utilizando veículos, e a orientação desse laboratório é que os funcionários utilizem somente etanol. A Energisa, durante algum tempo, utilizou também só etanol. Hoje eu até gostaria de saber, se alguém que estiver ouvindo o programa possa se manifestar, eu gostaria de saber como é a pegada de carbono das empresas, certo? Das empresas de cimento, das empresas de energia, como a Energisa e outras. Isso, na verdade, seria muito bom para esse grande movimento de sustentabilidade que nós estamos vivendo, e que quanto mais houver acordo de cooperação, né, para que a gente alcance essa melhor qualidade do ar e uma mobilidade mais sustentável. Acordo de Cooperação, Mobilidade, Baixo Carbono Brasil. O que é isso? Porque o nome é imenso e é muito complicado. Trocando em miúdos, isso significa que? Pela primeira vez, agora, depois de 4 anos, né, se construiu um acordo entre toda a indústria automobilística, ou grande parte da indústria automobilística, e todas as usinas no Brasil, e todos os produtores de biocombustíveis, tá? Então estamos juntos, os produtores de biometano, de biodiesel, de etanol, todos juntos nesse acordo de cooperação pela mobilidade de baixo carbono, aquela mobilidade que você se transporta evitando que a atmosfera se torne poluída pelo carbono, né? Pelo CO2. Para a gente dar um exemplo, Edmundo, sobre essa emissão de carbono. Um automóvel mediano emite quanto em carbono? Normalmente, usando gasolina, 139 gramas de CO2 e mais o material particulado por quilômetro rodado. E o etanol? Com o etanol, ele emite, um veículo flex, emite 59 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Agora, se for um veículo híbrido, então isso cai, e é a tendência hoje na indústria automobilística do veículo híbrido, vamos dizer assim, a biomobilidade. Veículo híbrido abastecido com biocombustível, tanto um veículo leve, no caso dos híbridos, você abastecido com etanol, ele vai emite normalmente 29 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Nos veículos pesados, a gente vai alcançar isso também. Com a ajuda aí do senador veneziano, nós vamos alcançar a substituição do diesel porque, não sei se você sabe, mas grande parte do diesel ainda é importado, certo? E o preço disparou também, né? Pois é, entendeu? Veja bem, 46 milhões de litros importados no ano passado, ou melhor, bilhões de litros importados no ano passado, em 2023. Na verdade, houve até um aumento na importação, o que é muito ruim, entendeu? Porque o diesel tem uma grande quantidade de material particulado, e esse combustível fóssil será substituído em breve pelo biometano, que é o aproveitamento do gás dos aterros sanitários e dos processos de produção do biogás e do biometano. Edmundo, queria lhe agradecer muito pela sua presença aqui, nos ajudando a entender mais como é que funciona esse mercado, essa cadeia, a proposta toda do etanol, que não é apenas financeira, mas é também de outro tipo de resultado que não aquele que a gente quantifica com dinheiro, né? Muito bom, eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui com vocês.